Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Itaú Views. Hoje o nosso episódio vai falar do setor de tecnologia e telecom. A gente acabou de sair do TMT Day, que é o evento aqui do setor, então foi abordado ali bastante o cenário deste ano, perspectivas. Então, para falar sobre isso, quero chamar os nossos convidados super especiais. Então, a gente está primeiro aqui com a Maria Clara Infantosi, que é do time de Research aqui do Itaú BBA. Olá, Maria Clara. Oi, Marcele, tudo bem? Obrigada pelo convite. E para complementar aí a nossa discussão, né, a gente sempre gosta de trazer o sell side e o buy side. A gente está com o Marcelo Silva, que é sócio e gestor da Constellation. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Bom, se você gosta e quer entender mais sobre esse setor e também entender ali os principais insights para este ano, fica com a gente até o final. Bom, Maria Clara, eu queria, para começar, como eu já falei ali, a gente acabou de sair do TMT Day, então entender com você quais foram os destaques do evento, quais foram os principais pontos discutidos ali durante o dia, né? Foram diversos CEOs, bastante executivos ali que trouxeram pontos bem interessantes, né? Claro, então a gente acabou de sair do evento, foi um evento bem rico, vieram 7 empresas da nossa cobertura, mais de 90 investidores participaram de diversas reuniões e é curioso, porque essa é uma cobertura que é bastante diversa. Então, nós temos, como você bem pontuou, desde telecom até tech, e dentro de tech existem vários subsegmentos. Então, a parte de e-commerce, a parte de RP, a parte de payments, e as discussões elas acabam divergindo justamente por conta dessas particularidades. Mas tiveram 2 temas que permearam as discussões como um todo. Eu diria que o primeiro deles é crescimento e geração de caixa. A gente nota os investidores muito focados no que esperar para o ano de 2026, sabendo que é um ano, onde é esperada volatilidade macroeconômica, estamos frente a um ano de eleições presidenciais e também frente a um movimento potencial de queda de juros. E um segundo tema que apareceu bastante foi os potenciais impactos e oportunidades vindo do desenvolvimento de AI e implementação de AI nas companhias, seja sobre a ótica de melhora de produtividade, ganho de eficiência, seja sobre a ótica de penetração de novos potenciais mercados que podem ser destravados vindo de novas inovações. Acho que vale a pena segmentar as discussões, primeiro falar um pouquinho sobre telecom. E, naturalmente, essa é uma indústria que está passando por um momento muito fortuno do ponto de vista de geração de caixa. Então, as perguntas dos investidores foram muito focadas em quais são os principais drivers para a aceleração dessa tendência de geração de caixa. Acho que, nesse sentido, existem algumas frentes que surgem naturalmente nas discussões, tanto Vivo quanto TIM mostram um otimismo grande com relação ao ambiente competitivo que permanece saudável, a narrativa de market repair dessa indústria com a saída da Oi lá em 2022 parece estar sendo sustentada, então o crescimento acima da inflação parece ser uma realidade para o ano. Junto a isso, as companhias têm sido mais exitosas do ponto de vista de investimentos. Então, esse tema foi muito abordado, tanto Vivo quanto TIM, reforçando que estão sendo mais eficientes com potenciais negociações de contorreiras em arrendamento, estão conseguindo mostrar uma diluição maior de capex, sendo mais eficientes também no compartilhamento de redes, que é uma tendência que tem aparecido cada vez mais. Nesse cenário, quando a gente olha para outras potenciais avenidas de crescimento, pergunta sobre B2B, que tem sido uma BU importante para ambas as companhias surgiram. E, como eu comentei, a gente nota o investidor prestando bastante atenção nos debates macro. E, naturalmente, empresas que são geradoras de caixa, como é o caso desse setor, que é um bom pagador de dividendos, elas vêm para mente dos investidores e os discursos pareceram otimistas do ponto de vista de geração. Sobre AI,
Aqui eu noto que tem uma oportunidade grande do ponto de vista de ganhar eficiência. Esse é um setor que tem um atendimento físico, historicamente muito relevante, né? As pessoas, quando têm alguma questão, algum problema ou precisam de ajuda, normalmente ligam para um call center, e com AI a gente tem notado cada vez mais uma eficiência que tem trazido ganhos expressivos para esse tipo de indústria, e de acordo com o discurso das companhias, essa parece ser uma tendência que deveria acelerar olhando para frente. Então, para um cenário de mercado de volatilidade, as narrativas para o ano de 2026, do ponto de vista de ambiente competitivo, de geração de caixa, até eventualmente de ganho de rentabilidade com eficiências vindo de AI e eficiências mesmo em investimento, permearam as discussões. No universo tech é um pouco mais difícil porque as empresas não são tão comparáveis, né? Elas são bem diferentes, né? Eu observei, tem empresa que é focada em meios de pagamento, tem empresa que é focada em comércio eletrônico. Exatamente. Então, claro que AI foi um tema que apareceu em todas as discussões, e é impressionante como cada vez mais esse tema tem ocupado o debate. Lá fora, a gente tem percebido grandes discussões sobre uma potencial oportunidade, mas também um potencial impacto deflacionário na indústria de software como um todo, uma vez que a AI acaba reduzindo o custo de codar, e isso naturalmente aumenta, né, a possibilidade de novos entrantes, o risco do ambiente competitivo piorar. Então esse discurso, ele permeou bastante as discussões. Acho que aqui vale a mensagem de que todas as empresas da cobertura reconhecem esse tema e reconhecem que o assunto de AI está mudando muito, a tecnologia está evoluindo muito, e o maior inimigo nesse sentido seria a inércia, seria não fazer nada. E todas as empresas parecem estar com uma agenda muito forte de investimento, de buscar inovação, de melhorar o produto. É engraçado, a gente escutou isso de mais de um executivo. Se eu não tivesse feito nada nos últimos 5 anos, provavelmente não estaria mais aqui. Então, essa trajetória de inovação, ela continua. As empresas estão olhando para o lado, estão olhando para o mundo e vendo onde existe uma oportunidade. Em um primeiro momento, a gente tem percebido um foco muito grande em modernizar a base de dados. Eu não comentei, mas além da indústria de software, a gente tem o segmento de IT Services, e a CIT foi uma empresa que participou do Day hoje e que começa a perceber uma demanda maior até por parte das companhias de outros setores da economia quererem modernizar base de dados e eventualmente até pensar em próximos passos sobre transformação de AI dentro das empresas, e para isso elas precisam de companhias, né, que tenham essa expertise, que ajudem nessa tendência. Isso começa a aparecer. E tudo isso para dizer que a gente entende que empresas de software que estejam ali no forefront, na vanguarda da tecnologia, olhando as inovações, investindo, que tenham um bom canal de distribuição que é dificilmente replicável, e que estejam integradas, que tenham um ecossistema mais rico, naturalmente estão bem posicionadas para surfar desses avanços tecnológicos como uma oportunidade. E isso foi refletido em várias das discussões que a gente teve hoje, não como uma ameaça, claro que assumindo que as empresas sigam investindo e sigam inovando, e não estejam paradas sendo negacionistas, que não é o caso aqui. E aí, falando um pouquinho sobre como a gente tem percebido cada segmento, naturalmente o tema crescimento apareceu bastante. Na indústria de software de e-commerce existe uma tendência secular por trás, que é a digitalização do varejo. Existe um ambiente onde cada vez mais a gente tem visto os marketplaces ganhando relevância dentro do mercado de e-commerce. A local web acaba se destacando nesse cenário porque ela oferta a integração dos marketplaces para o seller
que é o cliente dela, e chamou a atenção a fala do CEO muito focada em como esse ambiente tem mudado rápido e novos entrantes parecem estar tendo um bom sucesso na ponta. O TikTok Shop, por exemplo, foi mencionado como uma companhia que está ganhando tração, e à medida que a gente vê esse movimento, né, a própria Meli ganhando bastante share, o Rodrigo Gastin, a gente sabe que Cobre Meli sempre traz, né, atualizações com relação a esse movimento, mas tudo isso torna a proposta de valor da Local Web um pouco mais visível sobre o ângulo do seller, né, que gostaria de estar cada vez mais plugado e vendendo em mais marketplaces. Então, é uma companhia que mesmo frente a um cenário desafiador do varejo, porque a gente precisa relembrar que estamos frente a um momento de altas taxas de juros, parece estar tendo uma trajetória fortuna de crescimento. A gente vê uma aceleração da receita e acho que essa temática do ambiente competitivo de e-commerce, que também foi muito debatida, traz naturalmente um vento de cauda para ela. Com crescimento nessa indústria, a gente tende a ver alavancagem operacional, geração de caixa. Então, são nomes que estão negociando ali a um free cash flow yield bastante atrativo, que nada mais é do que a margem de geração de caixa sobre o market cap da companhia, tá? O valor de mercado da companhia. Em outras indústrias, chamou bastante atenção também a discussão sobre software de pagamentos. A Bemobi veio também, foi uma empresa que participou. O Pedro Ripper, CEO da companhia, foi muito vocal sobre o bom momento de onboarding de novos clientes. Cada vez mais a gente tem visto, né, o boleto perder espaço dentro do share of pocket do brasileiro. Cada vez mais o brasileiro quer ter facilidade na forma como ele paga e se digitalizar. E a Bemobi oferta justamente a tecnologia por trás da digitalização de pagamentos para grandes empresas. E uma companhia que segue crescendo a taxas muito aceleradas nessa divisão, mesmo frente a um cenário macro difícil, a gente vê um crescimento muito resiliente, muito consistente, com geração de caixa. Então, acaba sendo uma empresa que está mais blindada sobre essa discussão de desaceleração de varejo e gerando muito caixa e distribuindo 100% desse caixa gerado para o acionista. Bastante interesse por parte dos investidores sobre a continuidade desse processo de geração de caixa e capacidade de crescimento olhando para frente. E outra companhia que naturalmente chamou bastante atenção é a TOTVS, é a líder do segmento de ERP para pequenas e médias empresas no Brasil hoje. A gente contou com a presença do Head de Cloud e AI, então naturalmente as perguntas foram muito focadas no que a companhia está fazendo de diferente. Aqui a gente entende que existe uma oportunidade muito grande para que ela siga crescendo no business de cloud, que é um tema importante. Acho que vale a pena a gente explorar em mais detalhes mais para frente. E durante o evento eu observei 2 detalhes que me chamaram bastante a atenção ali, Maria Clara. De inteligência artificial, eles falaram que tem um ganho operacional, né, óbvio, uma eficiência, mas que os projetos cresceram muito, né, porque é uma nova tecnologia, então eles tiveram que crescer os projetos, tem mais demanda, um ambiente mais competitivo. Então, além ali do ganho operacional, eles tiveram que mudar várias coisas, né, nos processos. É aquela fala de que ninguém aqui tá sendo negacionista e falando que tá tudo bem, a vida segue como ela é. Não, acho que as empresas estão percebendo que o mundo está mudando, Sim. a tecnologia está evoluindo e elas precisam se adaptar. E como fazer isso, né? Sendo humilde e indo atrás dessas novas tecnologias e acho até que vale a pena a gente debater melhor ao decorrer desse podcast o que está sendo feito, mas certamente foi um grande tema que chamou muita atenção. Sim. E, Marcelo, eu queria entender agora, da sua visão ali, do ponto de vista de gestor,
todo esse setor de tecnologia, telecom, que a Maria Clara já trouxe um panorama aí bem bacana, o que vocês estão vendo? Qual o setor, qual empresa ali que desperta a atenção de vocês? Eu acho que eu vou pegar carona nos principais temas que a Maria Clara citou, né? Crescimento. Você quer crescimento, geração de caixa e uma empresa que está se mexendo com AI, pô, a TOTVS parece que está sentada no centro desses atributos todos, né? Então parecia que ela estava indiretamente descrevendo os atributos principais da TOTVS, né? Então acho que para a gente ela claramente é um destaque dentro desse setor. E é uma posição que vocês carregam há um tempo já na Constellation, né? Sim, bastante tempo. Então, você poderia dar mais detalhes ali, o que chama a atenção na TOTVS? Claro. Bom, eu só dando um passo atrás, eu vou começar com uma exposição genérica, depois eu desço um pouco mais nos detalhes, né? Mas na Constellation nós somos investidores de longo prazo, né? Em companhias, e a gente prioriza negócios de qualidade, que tenham barreiras à entrada, né? Tocadas por gente talentosa. Pô, e a gente considera que a TOTVS é livro-texto desse negócio. Barreira à entrada. Pô, a distribuição da TOTVS é um negócio, assim, é insalubre competir com a distribuição da TOTVS. Né? Como a gente fala, eu não quero minimizar de forma alguma o produto da TOTVS, né? Mas tem vários aspectos de negócio que podem te fazer ganhar uma batalha. O produto é um deles. Distribuição ganha guerra. Né? E a distribuição da TOTVS já ganhou algumas guerras e continua ganhando guerras. Né? Ela insiste em ser bem sucedida. Né? É uma barreira porque quando a gente que vive aqui em São Paulo tem aquela imagem, né? Pô, aqui tem algum cliente novo fazendo uma competição, abrindo a possibilidade de contratar um novo provedor de software, tem aquela competição e tal. Mas existe, e o Brasil é um país grande, mas tem massa crítica, né? Você vai para o nosso centro-oeste, tem muita empresa média relevante que está indo bem, que está fazendo e acontecendo, que está construindo o Brasil. Né? E você vai encontrar empresas lá que são atendidas pela franquia da TOTVS que está lá do lado dela, que muitas das gringas não sabem que aquela companhia existe. Né? Então essa vantagem de distribuição da TOTVS, ela é um fator chave, né, para explicar por que a gente gosta tanto da TOTVS. Mas isso ainda num ponto genérico inicial. Né? Então acho que destacando alguns pontos que a gente gosta muito. Um outro ponto que continua chamando bastante nossa atenção hoje, né, é o crescimento da companhia e a qualidade dele. Né? Então, vou dar um exemplo. O Itaú é hoje, né, uma das principais posições da Constellation. Né? Ele é o maior crescimento das empresas do portfólio? Nem de perto. Ele é um crescimento legal, né, um crescimento sólido, né, mas mais do que um crescimento sólido, ao longo dos próximos anos, aí mais ou menos 12% ao ano, é um crescimento que a gente vê muita qualidade nesse crescimento, né? Solidez, a gente vê um risco modesto nesse crescimento. Né? Então você pode falar de crescimento de uma forma genérica, isso aqui é tratar com simplesmente um número, ou você pode fazer uma avaliação um pouco mais cuidadosa, né? Falar da durabilidade daquele crescimento. Né? Não é só a magnitude que importa, isso aqui é X, esse aqui é 2X. Né? Então, quando a gente olha para o Itaú, numa posição dominante, né? Ele está dando um show em todos os aspectos importantes que a gente gosta de olhar, né? E a gente olha para o crescimento dele, a gente acha que está sendo bem recompensado por esse crescimento de relativo baixo risco que a gente vê no Itaú. Por que eu comecei por aí? Porque quando a gente olha para a TOTVS, a gente tem um crescimento alto e também de risco modesto. Né? É uma combinação rara essa. Né? Então, eu acho que esse é um outro aspecto bastante importante. Eu acho que a gente minimiza um pouco o quanto que, inclusive nas pessoas físicas, na nossa vida, né? A TOTVS não vende para a gente, né? Ela vende para empresas. Né? Mas na nossa vida, se você pegar todo o gasto que você tem com tecnologia na sua vida, vai somando lá seu YouTube Premium, Netflix e soma tudo. Olha, não é um crescimento de inflação, tá? Eu te desafio a achar alguém aqui que tá tendo um crescimento de gasto com tecnologia que não é.
né? Vai ser um crescimento significativo. E se você olhar para os nossos negócios, para o nosso negócio na Constellation, vamos lá listar como está o nosso consumo de cloud e das soluções que a gente usa. Não é um crescimento de um dígito, né? Então, você tem uma inércia de crescimento de multitecnologia que a gente gosta bastante. E não vê ninguém melhor posicionado do que a TOTVS para surfar esse negócio, né? Então, a gente vê, quando a gente coloca essas coisas todas juntas, a gente vê uma companhia que tem uma receita recorrente, ajustada à inflação, né? Que continua, né, com uma atividade comercial que vem sendo muito bem sucedida há muitos anos, né? Por isso comecei falando do canal de vendas, né? Com uma margem sólida e que tem expandido ao longo do tempo. E a conversão de caixa da TOTVS é muito alta. Né? Então, é um negócio que quando começa, tem discussão eleitoral, qual que vai ser um lado, o outro. E a TOTVS, ela parece que está lá, ó, executando o plano dela, não importa se vai para o lado, se vai para o lado esquerdo, se vai para o lado direito, ela está com pipeline de venda lá, as companhias vão precisar continuar contratando software para evoluir seus negócios, né? Então eu acho que esses atributos todos fazem com que a gente fique muito, continue, né, já há muitos anos investido na TOTVS, né? E tem até, eu estava dando uma olhada nos números antes de vir para cá, né? E para me retomar a história, né? Então eu lembrei lá do IPO da TOTVS. A TOTVS fez IPO em 2006, né? Logo depois do IPO, 20 anos já. Esse ano vai faz 20 fazer anos, em né? março ela vai ter o 20 anos da IPO da TOTVS. Ela fez a IPO em 2006. Aí logo depois ela comprou a RM, né? Que era um competidor importante dela, tal. Aí passou um tempo, 2008, comprou a DataSul, que era o maior concorrente dela, né? Depois de comprar a RM, depois de comprar a DataSul, mais 2 anos, só em 2010, ela ultrapassou 1 bilhão em receita, tá? E por que eu estou falando desse 1 bilhão? Nós estimamos que em 26, 27, 28, 29, ela vai adicionar 1 bilhão por ano de receita. Olha a diferença, olha Sim. o que a TOTVS construiu, o ponto de partida que ela está agora, né? Com muito mais armas para jogar, né? O tipo de produto, ela tem uma suite de produto muito mais completa, né? Que eu acho que inclusive uma das coisas que a gente gostou muito do trabalho do Denis, que foi fundamental para a gente começar o nosso investimento, né? A entrada dele lá atrás, de conseguir, né? Porque uma coisa, visão é importante, é claro, uma boa visão, ela é crítica para os negócios, né? Mas a visão, ela precisa de execução. Sim. Né? Fazer acontecer tem muito valor, né? E eu acho que a TOTVS, com o passar do tempo, ela foi se mostrando cada vez mais capaz de colocar produtos novos para dentro e efetivamente botar a força de venda para vender esses produtos novos, né? Que a gente continua reforçando, né, essa história do crescimento com geração de caixa que a gente gosta tanto, né? E a gente entende, né? Tem uma certa é raro encontrar receio de pessoas falando que acham que o negócio da TOTVS é ruim. Isso aí eu acho que deve ter uma certa dificuldade. A gente ouve de vez em quando, mas é caro, tal, mas eu entendo, eu não espero, né, que aquela casa maravilhosa na melhor praia, de frente para a praia, seja, né, você quer comprar num super desconto, um negócio excelente, tocado por gente boa, que cresce gerando caixa, né? Agora a gente acha que o preço é justo, a gente continua participando de um crescimento, nos nossos números vai continuar crescendo mais de 20% ao ano ao longo dos próximos anos, né? Crescendo o lucro, né? Executando o plano de negócio, e sem contar com novas aquisições, nada disso, né? Executando o plano com os ativos que ela já tem na mão dela hoje, né? Então é um cenário que a gente julga bastante benigno, né, para uma companhia que a gente passa, quando a gente fala de TOTVS, a gente passa o tempo quase todo falando de TOTVS, da execução e dos desafios do negócio dela. Pouco tempo falando, o macro vai para a esquerda, vai para a direita, e não é esse o grande assunto da TOTVS. A gente considera isso, não são todos negócios que se dão ao luxo de falar assim, não importa tanto
se vai para um lado ou para o outro. O varejo, por exemplo, na maior parte dos casos, não pode se dar esse luxo. Ah, não, tudo bem, se for para um lado, não é bem o caso, por exemplo, né? No caso da TOTVS, e a gente dá um valor muito alto para essa capacidade de ir compondo crescimento em cima de crescimento, em cima de crescimento, né? Então, eu acho que... E só para fechar um outro tema aqui que acho que a gente também dá um peso importante, principalmente quando a gente faz um zoom out e olha o histórico do setor de software no Brasil, né? O governo tem um papel muito importante na história do setor de software do Brasil, né? De tempos em tempos há algum tipo de mudança ou demanda de registro fiscal, né, que faz com que as empresas precisem se mexer, né, para poder incorporar isso em seus negócios, né, e cumprir as novas regras, né? Então, quando começou a implementação do SPED lá em 2007 a 11, né, e nota fiscal eletrônica, são momentos em que o crescimento do setor, o pessoal de software agradece, fala, pô, ganhei um vendedor novo, Sim. né? Pô, pessoal, a gente está adiante, reforma tributária está chegando ali, né? Não, mas em 2032 vai ser muito mais simples. Legal, a gente precisa chegar lá. As empresas precisam se preparar, né? Mais do que se preparar, elas vão ter que conviver com 2 sistemas simultâneos. Eu não consigo imaginar uma forma de resolver isso que não passa por software. Sim. Passa por software, né? E quando você tem esses grandes empurrões, isso aí pode ser aquele que, sabe, que naquela reforma que eu falo, tem o já que a gente faz isso, a gente faz aquilo, né? Tem um pouco desse efeito no mundo de software também, né? Já que a gente vai, então vamos aproveitar e modernizar, vamos aproveitar e vamos para a nuvem, né? Sempre que você olha, por exemplo, esse exemplo, vamos aproveitar e vamos para a nuvem, é outro aspecto que também traz uma inércia positiva para a TOTVS. Ela tem menos de metade da base dela na nuvem. Essa migração vai continuar. Sim. E a parte de nuvem dela cresce mais de 30%, não 17%, 18%, como a expectativa geral da receita da companhia, né? Que ela continua há muito tempo surpreendendo. Então, pô, a gente estava até falando dessa capacidade da TOTVS surpreender, né? A gente foi olhar nossa expectativa lá em 2018, né? Quando a gente começou o investimento, nós, acionistas, o tempo inteiro, né? E a gente gosta muito do caso, e ainda assim, a TOTVS entregou uma receita em 25, quase 50% maior do que a gente esperava em 2018. Isso é uma raridade. É muito raro. É muito raro, né? No mundo de tecnologia ou não, né? Exatamente. É muito raro, né? Então, e a gente vai compondo essas coisas, pô, é quase que eu te pergunto, por que não ter TOTVS? Sim. Não por que ter TOTVS, né? Mas então, acho que esse é um resumo. E Maria Clara, ali do ponto de vista da análise, como que vocês veem o case da TOTVS? Legal. Eu só acrescentaria 2 temas que acho muito fortes dos diferenciais competitivos da companhia, em adição ao que o Marcelo comentou, que o primeiro deles a TOTVS está exposta a um mercado dinâmico. Então, o mercado de ERP no Brasil, ele cresce a taxas super altas, de duplo dígito, justamente porque novas inovações vão sendo lançadas, novos produtos vão sendo lançados e esse mercado vai se retroalimentando. Então, até pouco tempo atrás, o mercado de software de RH, por exemplo, não era tido como uma oportunidade tão grande porque não existiam tantas soluções que fossem além de folha de pagamento. Hoje você consegue avaliar seus pares, fazer o seu input de metas, etc. E o que naturalmente traz para a TOTVS uma oportunidade adicional para honrar o crescimento dentro do mesmo cliente. Hoje, a TOTVS é percebida como a empresa de ERP que é o grande braço de apoio, o braço direito das companhias pequenas e médias no Brasil, justamente porque essas companhias querem consolidar todas as soluções de tecnologia delas em uma companhia que elas confiam, em um fornecedor que elas confiam. Então, a TOTVS, por já ser a líder, por já estar presente com um produto core, que é o ERP, o Proteus, está bem posicionada para fazer uma venda marginal. Então, muitas vezes, em muitos casos de investimentos, investidores veem a liderança, claro, como uma vantagem competitiva, mas também como um risco. E se tiver um novo entrante, esse crescimento vai desacelerar.
Mas aqui, o que a gente tem visto nesse case, na verdade, é um crescimento que se sustenta, porque esse é um mercado dinâmico que vai se retroalimentando, e a TOTVS, por estar posicionada como esse braço direito dos seus clientes que confiam na companhia, está bem posicionada para se alavancar numa venda marginal para esse mesmo cliente, que acaba sendo menos custosa. Então, hoje, quando a gente olha para os números de crescimento, 75% mais ou menos da adição de receita nova vem de upselling, que é a venda para esse cliente existente, que vai sendo cada vez melhor monetizado. E existem alguns novos produtos, né? Cloud, AI, inovações que trazem de certa forma, algum conforto que a companhia vai seguir sustentando essa boa jornada de crescimento olhando para frente. Então, é algo que a gente vê valor, é um crescimento perene, sustentável, quando a gente para de fato avaliar. É verdade que é um valuation mais caro, como o Marcelo pontuou, mas o fato dela estar crescendo receita e junto a isso, naturalmente, rentabilidade, porque uma vantagem muito positiva dessa indústria de software é essa. A alavancagem operacional é um tema. A capacidade de você diluir custos fixos é muito alta à medida que você vai empilhando receitas para novos clientes. Então, naturalmente, é um crescimento que vem. Outra vantagem competitiva da companhia por estar exposta nesse business de ERP é o fato de que ele tem um switching cost, né, que é um custo de migrar muito alto. A gente já viu casos de empresas que mudam de ERP e acabam tendo muita fricção, podem perder venda, isso gera algum tipo de desalavancagem operacional, e o que era para ser algo que traria ganhos de produtividade traz mais dor de cabeça do que ganho de produtividade. Então, o fato dela combinar todas essas características defensivas, mas ter também uma trajetória de crescimento ampla num mercado que se retroalimenta e uma posição de liderança, naturalmente traz um ganho de rentabilidade importante que a gente gosta de olhar e de chamar de carrego, né? Apesar do múltiplo não ser o mais barato da cobertura, e longe disso, hoje a gente enxerga o papel negociando a 24 vezes earnings com Linx, que foi um M&A feito recentemente, a gente entende que o crescimento de lucro ali próximo aos 20% nos próximos anos justificam o motivo para ter esta empresa, levando em conta o bom business model, a capacidade de geração de caixa, o carrego desse investimento, assumindo que ele continue 24 vezes earnings. Talvez a gente possa argumentar que existe espaço para mais uma pernada de valorização, ele poderia valer 30. Mas assumindo que ele permaneça nas 24 vezes nos próximos anos, o investidor estaria ganhando 20% com base no carrego. Então, para um cenário de volatilidade macro, para um cenário onde os investidores estão procurando papéis que vão bem, independente do rumo da taxa de juros, acho que, e usando a taxa de juros como um dos exemplos, mas a TOTVS parece ser um veículo premium para surfar esse ambiente macro mais desafiador, e também o movimento de queda de juros, sabendo que uma boa parte, né, do valor da companhia está ali no longo prazo, na perpetuidade, é um papel de duration longa. Legal. E qual que é a recomendação aqui no Itaú BBA de TOTVS? A gente tem uma recomendação de compra, o nosso preço-alvo hoje é de R$51, é um upside importante e tá dentro das nossas top picks do setor hoje em dia. Eu queria voltar agora um pouco no ponto da inteligência artificial, né? Maria Clara abriu ali falando que foi um dos principais assuntos do evento de hoje. Então, queria entender com vocês como que vocês veem o potencial impacto, e principalmente no setor de software, Marcelo. Você falou bastante aí, né, do potencial do setor de software na economia. Então, como que a inteligência artificial pode pegar aí nesse segmento? Olha, eu vou falar da TOTVS, eu posso expandir e falar de forma genérica, porque
houve um tempo, uma narrativa lá fora, que agora a inteligência artificial, AI, vai acabar com o mundo de software as a service, que agora ele vai ser tudo AI, e a gente definitivamente não está desse lado, né? Não significa que não há riscos. Há riscos, né? Mas como em muitas coisas importantes na vida, o diabo está nos detalhes, né? As nuances importam muito, né? Então, quando a gente olha o mundo de software, né, existem o que a gente chama o System of Record, né, que é o software onde uma informação chega, é processada e registrada, né, e que as pessoas não é exatamente a mesma coisa, mas associam com sistemas transacionais, aquele sistema onde as pessoas passam o dia inteiro, né, onde as pessoas precisam daquele sistema para trabalhar, né, contas a pagar, contas a receber, o contábil, né, o risco que esse tipo de sistema tem hoje, na nossa visão, é diferente de um risco de alguma aplicação aqui em cima muito mais leve que usa essas informações, por exemplo, para fazer um relatório. Isso aqui ameaça que esse tipo de solução, um Business Intelligence, por exemplo, que a TOTVS também tem, né? É um grau completamente diferente do que o sistema contábil, fiscal, a folha de pagamento, que são fortalezas da TOTVS, né? Então, a gente é muito comprado no poder transformador de tecnologia de forma geral, né? E é muito comprado no quão transformacional AI será. E isso traz riscos e oportunidades. No caso da TOTVS, nós vemos mais oportunidades do que riscos. Você tem oportunidade de ganho operacional, né? A gente estava na apresentação de TOTVS, isso foi discutido, né? Ele foi, acho, bastante, Gustavo foi bastante sóbrio, né? Em não fazer muita festa. Falou, não, tem oportunidades, né? De ganho entre os programadores, por exemplo, né? E aí você pode cortar de diversas formas. Pode falar assim, não, ele vai fazer muito mais linhas de código. Tem o quanto isso aumenta a produtividade, sim, né? Mas o quanto que isso aumenta no sênior, no júnior, não é a mesma coisa, como que é a adoção, tem muita nuance, mas tem também um pedaço mais chato de trabalho, por exemplo, documentação, que é um trabalho, não é o trabalho que os devs mais amam na vida deles, né? Pô, isso o AI pode ajudar bastante, então existe um ganho de produtividade, né? Então acho que esse é um aspecto. E tem também uma oportunidade na receita, né? Você pode criar novas soluções, como ele mesmo estava, né, falando do TaaS, né, na apresentação. Vou até deixar a Maria Clara a falar dessa parte. Mas, então, você tem oportunidade de geração de receita, você tem riscos também, né, como nessas soluções que são um pouco mais leves e que usam essas informações, não são as fontes onde as informações são registradas de fato, né? Mas você tem as oportunidades também. A gente vê a TOTVS muito bem posicionada. Só que essa história toda que eu falei aqui, não necessariamente ela se aplica ao setor de software. Encontraremos empresas que a gente acha que são muito mais fragilizadas do que a TOTVS para isso, né? Então, nesse assunto de AI, a gente vê a TOTVS assim, num lado que tem um efeito líquido positivo, na verdade. E até complementando, eu acho que nessas narrativas de riscos, o mercado tem uma preocupação grande de que o ambiente competitivo piore e fazendo até um gancho com o que o Marcelo comentou em uma das vantagens, um dos pontos positivos que ele vê valor na TOTVS, que é a cadeia de distribuição, é importante a gente lembrar que isso é pouco replicável. Então, por mais que possam ter novos softwares, você ter uma cadeia que saiba vender, e essa é uma venda assistida, não é uma venda tão óbvia, tem seu valor. E também um outro tema que foi muito mencionado ao longo das conversas, né? É verdade que a tecnologia está evoluindo muito. Eu mesma me colocando como usuária dos modelos, enfim, minha vida está mais fácil para algumas coisas, mas ainda assim eu não consigo confiar 100% em todo o meu ganho de eficiência, vamos dizer assim. E aqui eu acho que é um pouco parecido. Como o ERP, por exemplo, é
talvez o setor mais crítico dentro da indústria de software, é onde você tem informações do seu estoque, do seu contas a pagar, do seu contas a receber, da quantidade de imposto que você tem que pagar. Existe um grau de criticidade maior para aversão a erros. Então, se você é uma empresa, você não pode correr o risco de pagar um imposto errado para o governo. Então, só para concluir essa grande defesa, né, o grau de resiliência do software de ERP, a gente entende que ele é mais sensível, ele não aceita erros, a tecnologia ela não chegou lá ainda, não está 100% accurate, com um grau de assertividade, e talvez a gente nem chegue lá. E, nesse sentido, a TOTVS parece estar mais defendida em um cenário onde a tecnologia está evoluindo e existe esse risco de novos entrantes. Não quer dizer que ela não está míope sobre o risco de novos entrantes, ela está lá lançando o uso de novos agentes e hoje restam dúvidas ainda de como esses agentes de AI serão monetizados. A gente começou a conversar sobre a nomenclatura de Task as a Service, que é o TaaS, eventualmente monetizar, né, o lançamento de um agente como um feed de sucesso sobre cada tarefa que foi automatizada. A TOTVS está passando por um momento onde ela tem visto vantagens em lançar esses novos agentes, não só dentro de uma gama de produtos maiores, mas também dentro da monetização de outros serviços. Então, nesse sentido, a gente debateu bastante também a trajetória do business de nuvem. Hoje, para todo e qualquer cliente que queira usufruir desses novos agentes que estão sendo lançados, monetizados, e tenho certeza que terão vários novos a vir, este cliente precisa já estar dentro da nuvem da TOTVS. E hoje, como o Marcelo pontuou, a penetração dentro da base de clientes TOTVS na nuvem é baixa, é inferior à metade. Então, existem ângulos de monetização adicionais que podem trazer um crescimento marginal maior para a companhia, relevantes. Claro que está cedo, essas tecnologias estão mudando, as companhias ainda estão aprendendo até onde elas podem ver ganho de produtividade em usar AI ou não. E então a característica de defensibilidade do RP, né, acaba protegendo talvez o risco de disrupção, mas existe também uma oportunidade vindo da monetização adicional de agentes de AI para a companhia. Legal. Bom, uma visão bem aprofundada aí de vocês dois da inteligência artificial, né, em todo esse setor. E tá mudando tão rápido, né? Pode ser que daqui a 6 meses a gente tenha outra discussão. Não, até falaram hoje no evento, né? O auge ali do chat GPT que mudou tudo tem 3 anos, mas parece que tem muito mais tempo, né? Porque foi tanta coisa. Exatamente, muito rápido. E eu queria entender agora, partir olhando um pouco mais para o ano, né? Para 2026, Maria Clara, além da TOTVS, quais outros setores, quais outras empresas vocês veem ali no setor e dá ali um panorama rapidinho, o que vocês esperam para a temporada de balanços que vai começar daqui a pouquinho, né, que é do 4º trimestre e do ano de 2025. Perfeito. Então, como a gente pincelou ao longo da discussão, a gente entende que esse é um ano de bastante volatilidade no mercado de ações. Com base nisso, a gente entende que empresas que tenham uma narrativa de crescimento com mais resiliência, né, que estejam menos expostas ao ciclo e que, ao mesmo tempo, gerem caixa, que é uma característica muito forte do setor de tecnologia como um todo, podem estar bem posicionadas para, ainda assim, se alavancar de um cenário de queda de juros, que é um tema que a gente espera que aconteça no 1º trimestre desse ano, né? Então, existem 3 nomes, a TOTVS a gente comentou bastante já sobre, está sustentando um bom momentum operacional, o 4º TRI deve ser um bom trimestre de entrega de resultados, geração de caixa, e é uma empresa que tem um bom carrego olhando para os próximos anos e, enfim, acho que a gente já pincelou nos
principais detalhes. Tem outras 2 empresas que estão mostrando uma trajetória ascendente de crescimento e com geração de caixa, que eu acho que vale a pena mencionar e que são destaques nessa temporada de resultados, que são a Bemobi, como eu comentei, é focada na indústria de software de pagamentos. É uma companhia que está numa trajetória muito boa de anúncio de novos clientes, e trazer novos clientes te traz um ganho de alavancagem operacional importante. Isso, naturalmente, ajuda na geração de caixa da companhia. As empresas de tecnologia, elas são asset light, que é como a gente gosta de chamar, ou seja, elas não têm uma base de investimentos, de imobilizado que elas precisam honrar em um investimento de manutenção ao longo do tempo. Então, naturalmente, isso ajuda na geração de caixa, e a Bemobi em específico, por já ter uma posição de caixa líquido, está devolvendo 100% dessa geração de caixa para o acionista. Então, a 11 vezes PI, preço-lucro 2026, com um dividend yield de high single digit, um dígito alto, né? Então, também é um case que a gente gosta bastante. A Localweb, como eu comentei, né, ela se alavanca de uma narrativa de digitalização do varejo, fruto também de um ambiente onde cada vez mais as marketplaces têm ganhado espaço, mesmo em um contexto de desaceleração do varejo, frente ao ambiente de altas taxas de juros, ela está monetizando melhor o seu cliente. Então, a receita segue crescendo a duplo dígito, que é uma conquista, levando em conta esse ambiente mais desafiador do varejo. E, junto a isso, ela está exposta a alguns temas que ajudam a geração de caixa a acelerar olhando para frente. Dentre esses temas, eu ressaltaria a venda de ativos, que historicamente eram dilutivos para geração de caixa e para earnings, e que agora, lucro, e que agora começam a destravar maior geração de caixa. Ela tem o fim dos pagamentos relevantes de earn-out, referente a M&As passados. Então, a gente começa a ver uma aceleração bem importante dessa geração de caixa olhando para frente. Uma empresa que negocia também num dígito alto o free cash flow yield, e que, por combinar crescimento com geração de caixa, deveria estar bem posicionada também para surfar essa queda de juros com um resultado muito bom. Bom, Marcelo, e aproveitando tua presença aqui, né, não podia deixar de fazer essa pergunta. Ali na Constellation, quais outros setores e empresas saindo de tecnologia vocês estão vendo ali como oportunidades que vocês gostam, que tem na carteira? Aqui quando a gente falou de tecnologia, dando um viés para software e talvez soluções de pagamento, né, como o caso do Bemobi, mas a gente coloca Mercado Livre e Nubank também como empresa de tecnologia, né? Que são outras posições estruturais nossas, que também estão com a gente há muitos e muitos anos, né? E também são negócios que estão lidando de uma maneira muito habilidosa com a AI, na nossa opinião, né? Já estavam indo bem antes desse assunto AI, e aí vem uma nova onda tecnológica e, mais uma vez, lá estão eles bem preparados para se beneficiar mais do que os outros, mais rápido do que os outros, né? E claro que também tem uma outra parte do portfólio que é muito importante, que está muito bem, toda a parte de utilities, né? Distribuição de energia, geração também de energia, né? Que tem a Axia, Eneva e algumas outras, que Equatorial, que é uma parte também importante do portfólio, que também está indo muito bem, né? Eu tentei ir para o outro lado, bem diferente da conversa que a gente teve aqui, né? Então, eu acho que o Brasil, apesar eu concordo com a hipótese da Maria Clara, não é uma hipótese, é uma hipótese boa de que a gente pode ter um ano mais volátil do que a média, e esses negócios, eles simplesmente estão indo bem. Eu acho que isso ajuda muito você a navegar esses momentos que podem ser um pouco mais voláteis, quando você olha para o negócio e sabe que ele está crescendo, que ele está executando, que ele está ganhando market share. Eu acho que esse é sempre um fator importante para a gente conseguir segurar. Legal. Bom, muito obrigada, Marcelo. Legal, obrigado pelo convite. Muito obrigada, Maria Clara. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Bom, é isso, pessoal. Mais um episódio aí do Itaú Views no ar. Para você que acompanha aí o nosso podcast, muito obrigada pela audiência. E lembre ali de seguir os canais do Itaú Views no YouTube, Spotify, no Instagram, e a gente também tem o Telegram.
Então, a gente falou aqui bastante com os analistas e lá sempre entram os relatórios, então só seguir a gente lá também para ficar sempre bem informado. Até a próxima!